Estuda que a Vida Muda é um livro bem simples e direto do Alex Oliveira. A linguagem é extremamente informal e é como se o autor do livro estivesse conversando contigo assim numa mesa de bar. Em resumo, o Alex é como uma grande parte dos brasileiros, né? Cresceu no Rio de Janeiro, num bairro relativamente humilde e tinha um sonho de ser jogador de futebol para tentar melhorar de vida. Quando ele viu que esse sonho não ia se realizar, né? Que ele não era assim aquele cara que tinha o dom de jogar futebol, ele resolveu estudar para ver se a vida melhorava. Então ele entrou na faculdade, estudou e correu atrás aí de coisas melhores tanto para ele quanto para sua família. E aí o que ele conta no livro é que ele fez fisioterapia, depois entrou em mestrado, pós-graduação, enfim, foi crescendo aí aos poucos nos estudos, ao mesmo tempo que trabalhava numa loja, né? Então era uma rotina bem complicada, mas ele conseguiu se formar e obviamente aí teve um retorno, né? Bem diferente, grande parte dos amigos dele aí do bairro que acabaram partindo para o caminho do crime, esse tipo de coisa. Bem, o objetivo principal desse livro é te mostrar que você não precisa ser mais um que vai seguir a boiada. Olha, mesmo que você esteja numa situação adversa, difícil, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Então você não tem que deixar o seu chefe dizer o que você vai estudar, o que você vai ter que fazer. Você não tem que deixar ninguém chegar e te falar quanto é o salário que você vai receber, qual é o curso da faculdade que você vai fazer, qual caminho você tem que seguir. Então esse livro, ele ajuda meio que as pessoas que estão precisando tomar um rumo na vida a parar e pensar assim, peraí, deixa eu ver o que eu quero fazer, né? Deixa eu refletir e deixa eu tomar o controle novamente da minha vida. O capítulo 1, por exemplo, fala uma coisa que eu acredito demais, que é o seguinte, você só precisa saber ler para aprender muita coisa. Você, assim, é claro que o estudo formal, o estudo tradicional, a faculdade, o mestrado, a pós-graduação, a escola, ela ajuda demais, ela tem seu papel ainda na sociedade. Mas hoje em dia, se você souber ler, se você tiver vontade de aprender, se você quiser colocar as caras para aprender e para estudar coisas novas, você tem muito acesso à informação. Então isso já é meio caminho andado para você conseguir absorver um monte de coisa nova, um monte de conteúdo novo. Então assim, a ideia é você ter curiosidade, correr atrás para realmente aprender de uma forma autodidata. E aí quando você escolhe os livros certos, né, você tem uma série de livros à disposição, você tem uma série de conhecimento, de coisas, de conhecimento muito rico para aprender coisas extremamente importantes para sua vida. Então o que você precisa fazer basicamente é escolher alguns livros certos para que você rapidamente tome controle da sua vida e consiga conhecimentos em várias áreas importantes, né? Entre elas empreendedorismo, finanças pessoais, senso crítico, política, sociedade, saúde, por aí vai. Bom, esse livro também traz algumas dicas interessantes, como por exemplo a dica de você ser professor, de você ensinar as coisas que você aprendeu. Isso é extremamente importante porque quando você ensina alguém, quando você colabora disseminando o conteúdo que você leu ou que você absorveu, na verdade você aprende até mais, né? Então é uma forma muito rica de você disseminar e solidificar o que você aprendeu. Como ponto negativo, o que eu tenho para falar desse livro é que basicamente o que o autor fez? Ele pegou um compilado de vários livros e ele resume e reformula de uma forma, com as palavras dele, as ideias desses diversos livros. Digamos assim, ele não traz uma ideia ou uma coisa nova, ele não traz uma teoria que você nunca viu antes. Ele é um compilado de coisas que, se você já leu muito livro de autoajuda, muito livro de desenvolvimento pessoal, você muito provavelmente já vai ter lido isso em outros livros antes. Se você for um total iniciante, ou se você for muito jovem, né, se você estiver iniciando a vida agora, e se você realmente estiver sem rumo e não souber para onde ir, esse livro é interessante para ti, porque o autor vai fazer um resumo de várias ideias, de vários livros de desenvolvimento pessoal e vai mais ou menos te dar um rumo e aí depois você consegue aprofundar, né? Então é um conhecimento mais superficial. Agora, se você já tem o hábito de ler, se você já gosta de pesquisar, já é curioso, você já leu vários e vários livros de autoajuda, desenvolvimento, de aprendizado contínuo, a grande maioria das ideias que você vai ler nesse livro, muito provavelmente você já tinha visto antes. Para mim, esse livro não agregou muita coisa. A grande maioria das coisas que o Alex fala no livro, eu já tinha lido e até com mais profundidade nos livros originais que ele tomou como base. Mas é claro que esse livro ele deve ter o seu público, né? Então nem todo mundo tem o costume de ler muito, ou uma pessoa que acabou de entrar ali na vida, tá meio sem rumo, não sabe o que fazer, não sei o que, quer melhorar, mas não sabe por onde. Pode ser sim um livro que te ajude. E aí outro ponto é que você não tem de forma alguma como comparar esse livro com os livros editados por uma editora, né? Que tem todo um trabalho ao redor.
só, o próprio autor falou que escreveu dentro de, acho que 2 ou 3 meses. E é um livro publicado de forma independente, então você não tem aquele zelo de revisão, aquele zelo de mudança de algumas frases, de contexto, a diagramação não é das melhores, e tem esses pontos aí de atenção. Não é um livro assim que realmente é bem produzido, não tem aquela parte de bibliografia, né? Você não vai ver aquelas referências no final do livro, então é um livro que o trabalho de pesquisa ou não teve, ou ele foi bem mais rápido. Porém, contudo, todavia, né, apesar dos diversos pontos aqui que eu coloquei que podem ser negativos para você, ele tem o público dele, né? Ele teve coragem de publicar um livro, não é uma coisa que todo mundo tem coragem de fazer. Ele colocou a cara a tapa, escreveu o que ele teve vontade de escrever, sem muita firula, sem edição. Então é uma linguagem bem direta, bem informal, né? É um livro que fez sucesso, faz sucesso, né? Bem vendido na Amazon, né? Muita gente compra e gosta e tal. Beleza? Então é isso. Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.